Vamos à nossa primeira aula sobre o batismo. Depois de eu te apresentar a Igreja Metodista, né? Vamos à primeira aula sobre o batismo. Vamos falar especificamente sobre esse momento maravilhoso que você vai viver. Então vamos lá. A necessidade de refletir sobre o batismo deve-se à dinâmica da vida e missão da Igreja na Terra. Novas práticas têm surgido quanto ao batismo. Algumas inovações nós entendemos como válidas, como o fluir do Espírito Santo na vida do povo, na igreja. Porém, outras percebemos que é puro radicalismo e um desejo humano. Assim, necessitamos consultar a palavra de Deus e saber exatamente qual caminho devemos tomar quanto ao batismo. Veremos agora o que diz as Escrituras referente ao batismo. Quando nós falamos sobre o batismo, nós sabemos que esse ritual, ele utiliza água. Muitas pessoas acham que isso é uma inovação, mas na verdade, a água como ritual de batismo ou ritual de purificação é algo que acontece há séculos e séculos. É algo muito antigo. O povo de Deus utilizava a água como purificação e outros povos também utilizavam. Como diz aqui a Bíblia em Levíticos 16, do versículo 15 até o 28, diz assim, preste bastante atenção. Então, imolará o bode oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará seu sangue para dentro do véu, e fará com seu sangue como fez com o sangue do novilho, arpegi-lo-á sobre o propiciatório diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E fará o mesmo a tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer a expiação do santuário, até que ele saia e tenha feito expiação por si e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Depois sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e porá sobre os chifres do altar e ao redor. Do sangue aspergirá do dedo 7 vezes sobre o altar. Assim purificará e o santificará das impurezas do filho de Israel. Havendo, pois, acabado de expiar o santuário, a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões segundo todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode, enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, a terra solitária, e será deixado o bode no deserto. Depois, preste bastante atenção nisso, Arão entrará na tenda da congregação e despirá as vestes de linho que usara quando entrara no santuário. Ali deixará. Lavar-se-á com água no lugar santo e vestirá suas vestes, sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo e fará expiação por si e pelo povo. As pessoas conhecem a expressão bode expiatório, não conhece? Muita gente conhece essa expressão. Ah, fulano é bode expiatório. O que isso quer dizer? Quer dizer que o povo de Israel, antigamente, lá no Antigo Testamento, pegava um bode, o sacerdote colocava a mão sobre esse bode, confessava os pecados do povo e dele também sobre o bode e mandava o bode para o deserto. Esse era o bode expiatório. Depois que ele fazia isso, ele tirava a roupa que ele fez esse ritual e se lavava com água, simbolizando purificação. Então, esse ritual, ele simboliza o ritual de purificação do sacerdote. Então, eu quero fazer com que você entenda que o bode levava o pecado do povo. E a água a qual o sacerdote tomava banho simbolizava a purificação de pecado. E assim eu quero mostrar para você que a água sempre foi simbolismo de lavagem de pecado.
de tirar o pecado sobre si. Já no Novo Testamento, aparece ali João Batista. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, fala do surgimento de João, que ficou conhecido como o Batista, pois ele batizava todo o povo para a purificação dos pecados, preparando todos para o surgimento ou a vinda de Jesus Cristo. Ele batizava com quê? Com água. Ele dizia que estava próximo o reino de Deus e o povo precisava se purificar com água, ou precisava ser batizado com água, que isso simbolizava a purificação do povo de Israel para a chegada do Messias e a chegada do reino de Deus. Ok? Tá acompanhando até aqui? Espero que sim. Não é? Veja esse vídeo mais de uma vez, olhe, veja de novo, observe que você vai entender facilmente. Já no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, Jesus já havia sido morto, crucificado, morto, né? E havia ressuscitado. Então ele apareceu para os seus discípulos e deu a seguinte ordem, preste bastante atenção. Diz assim, Marcos 16, versículo 14 até o 17. Finalmente, apareceu Jesus aos 11 discípulos quando estavam à mesa. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que tinham visto já ressuscitado. Preste bastante atenção. Disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Entendemos então que a ordem de Jesus era para que seus discípulos seguissem a tradição de purificação iniciada há séculos atrás, lá no Antigo Testamento, que João, o Batista, estava fazendo. Porém, seu significado ficou mais profundo. Agora o significado do batismo ficou mais profundo com Jesus. Antes, se lavaria o corpo para a purificação. Agora, Jesus estava falando para os discípulos batizarem o povo para a purificação tão forte, tão profunda, que era para a salvação eterna. Então você começou a entender aqui por que é necessário batizar. Primeiro ponto, o povo batizava lá no Antigo Testamento, ainda no deserto, para a purificação de pecado. Lavava o corpo com água, né? Depois que o sacerdote fazia todo aquele ritual que eu falei aqui. Depois, com a vinda de João Batista, o povo ia ao deserto encontrar com João, se batizando e sendo purificado com água, esperando a vinda de Jesus, esperando o reino de Deus. Após Jesus ser crucificado, morto e ressuscitar, ele dá a ordem para que seus discípulos batizassem o povo para a salvação eterna. Agora, o batismo tem um significado mais profundo. Significado não só de purificação na carne, mas um significado de purificação eterna. É por esse motivo que nós batizamos o povo com água. Agora você sabe por que é necessário batizar com água, ok? Na próxima aula nós vamos falar sobre as formas de batismo. Quais as formas de batismo que a Igreja Metodista acredita e quais as formas de batismo que a Igreja Metodista pratica. Até lá! Se necessário for, como eu falei, veja e reveja essa aula quantas vezes você quiser, para que você entenda. Tudo bem? Até a próxima aula. Fique com Deus.